Fala galera, Marcelo aqui e no vídeo de hoje eu vou te explicar de forma simples, rápida e fácil o que é calvinismo. Se você é daqueles que acha que calvinismo é só aquela galera que fica falando de predestinação, de Calvino, de eleito, eu vou te explicar que ele pode ser muito mais do que isso. Vem comigo. Para falar a verdade, João Calvino sequer criou esse termo chamado calvinista, e ele próprio detestava essa etimologia de palavra. O calvinismo ele surgiu a partir dos discípulos de Calvino, que em uma assembleia que foi realizada em Westminster, procurava defender-se dos arminianos, que passaram a interpretar a Bíblia de uma outra forma. Quem assistiu o último vídeo vai saber disso. O calvinismo, então, através dessa Assembleia Constituinte, gerou um documento com mais de 30 capítulos que continha ali toda uma doutrina explicando a sua forma de interpretar a Trindade, todos os dogmas da Igreja e também, claro, aquilo que ficaria conhecido como os 5 pontos do calvinismo. O Partido Arminiano ele insistia que os símbolos oficiais da doutrina das igrejas da Holanda fizeram com que editassem a calvinaria, né, e que fossem mudados para se conformar com os pontos de vista doutrinários contidos no protesto. As doutrinas às quais os arminianos fizeram objeção eram relacionadas com a soberania divina, né, a inabilidade humana, a eleição incondicional ou a predestinação, a redenção particular ou entenda como expiação limitada, a graça resistível e irresistível e a perseverança dos santos. Esses são basicamente os 5 pontos do calvinismo, né? Alguns entendem também como tulipe, né? Ficou conhecido como esse termo, em referência à tulipa, né? Uma flor que tem 5 partes. Se a gente for interpretar esses 5 pontos no inglês, cada letra da tulipe vai representar uma dessas 5 formas. O calvinismo, perceba, ele é então uma forma de enxergar, de interpretar toda a Bíblia, né? Não se restringe, apesar de ser muito conhecido por esses 5 pontos, não se restringe apenas a esses 5 pontos. E quais são esses 5 pontos, né? Em primeiro lugar, a depravação total, né? Acredita-se que a depravação total, lá referente ao pecado original de Adão, que a partir dali acabou o livre-arbítrio, né? Adão tinha sido o primeiro homem a ter um livre-arbítrio e o último. A partir do pecado, todos que vieram após vieram já corrompidos. Utiliza-se muito daquela interpretação de Romanos 3:23, né? Portanto, todos pecaram, não há um justo sequer. Todos pecaram, então a depravação ela é total, o homem nasce mal, nasce perverso, nasce em pecado e todos os homens são, portanto, dessa forma incapazes de se salvar ou de escolher bem em questões espirituais principalmente. Segundo ponto, a eleição incondicional. Deus escolheu entre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por meio da graça, sem qualquer mérito ou fé prevista neles, como o arminianismo prega. Como está lá em Romanos 8, 28 e 29, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Terceiro ponto seria a expiação limitada. Lá no arminianismo ela é ilimitada, aqui ela é limitada. Ou seja, Jesus morreu na cruz para pagar o preço do resgate por aqueles a quem ele mesmo escolheu. É aquela coisa de Mateus 20, 28, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos.
Ou Mateus 26, 28, né, quando Jesus diz, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele não usa todos, ele usa muitos. Né? O quarto ponto seria a graça irresistível, contrário lá do arminianismo, onde a graça ela é resistível, você consegue resistir a ela. No calvinismo, ela é irresistível para quem? Para os eleitos. Os eleitos, então, de alguma forma, eles vão ser atraídos por essa graça de Deus e irão seguir, a partir de então, o caminho da salvação. Né? É aquela coisa de que está escrito, de que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus ele fala, né? Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 6, 44 e 45. E o quinto e último ponto é a perseverança dos santos, né? Que em outras palavras vai dizer que o crente ele vai perseverar até o fim e ele vai ser salvo, né? Ou seja, todos os eleitos vão perseverar até o fim. É como está escrito lá em Coríntios, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 8, 9, se eu não me engano. Né? Tem também João, né? A gente pode usar João 3,16. Mas você tem que entender, né? E é o propósito aqui, que a salvação, de acordo com os calvinistas, ela não é um esforço cooperativo, como no arminianismo, né? Ou seja, no arminianismo existe uma sinergia entre o homem e Deus. Deus ele concede ali a graça, mas tem que partir do homem. O homem ele tem, juntamente com Deus, aceitá-lo, né, como seu Senhor e Salvador. No calvinismo é uma mão única, né? Não existe cooperação. Deus enviou o seu Filho, Jesus, à terra para salvar os pecadores que Ele amou. A sua morte, então, ela não faz... A morte de Jesus, então, ela não faz simplesmente a salvação, ela não torna apenas disponível a salvação. A morte, na realidade, assegurou a salvação dos pecadores. Este é o porquê... os escritos de Hebreus, ele diz que não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, o sangue de Jesus entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Ele realmente obteve salvação. Deus salva os pecadores, ele não os ajuda a se salvarem. Nenhuma dessas coisas significa que o homem dentro do calvinismo é uma máquina, um robô, né? Deus certamente ele deu uma vontade, uma escolha ao homem, né? Repetidamente na Bíblia, Deus ele apela à vontade do homem, né? No Novo Testamento, o próprio Jesus declara: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Ou seja, existe uma escolha ali do homem que é real, é uma vontade real, mas ao mesmo tempo, né, essa escolha ela já havia ali sendo assegurada por Deus. Como explicar essa cooperação entre a escolha humana, né, e a soberania divina de Deus? O calvinismo ele gira em torno da soberania de Deus, né? Deus ele é soberano, e nada pode impedir essa soberania de Deus. Ou por quê? Se, no pensamento calvinista, o homem ele tem o poder de escolher a sua salvação, então isso colocaria em xeque a soberania de Deus. Ou, se Jesus ele morreu por todos na cruz, mas nem todos serão salvos, então Deus ele não seria soberano, já que muitos não serão salvos. Então, na linha calvinista, todos merecem o inferno. Todos os pecadores estão condenados. Mas Deus escolheu alguns, muitos, por meio de sua graça, para serem salvos. Esses são os escolhidos de Deus. Parece complicado, mas a verdade é que com estudo, com interpretação bíblica, é óbvio que aqui para o vídeo não ficar muito extenso,
eu usei alguns versículos isolados. Não vou fazer nesse vídeo a exegese de cada um deles. Se o pessoal quiser, depois a gente pode fazer um vídeo para cada um desses pontos e comparar o calvinismo e o arminianismo. Mas, em suma, o calvinismo é isso, tá, pessoal? Ele gira em torno da soberania de Deus. E esses 5 pontos eles são comumente mostrados, ensinados para ensinar essa forma de pensar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, digita aí pra gente nos comentários. Não se esqueça de clicar aí no botão de se inscrever. Você sabe que a gente está começando e isso é muito importante pra gente. Clica também no sininho, né? Isso ajuda toda vez que eu postar aqui, você ser avisado. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Falei pra curtir. Não, você falou comentar e se inscrever.